Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao último episódio da Jornada do Bancário. Eu sou o Vitório Santos e vou falar hoje sobre o CFP, como essa certificação aí reconhecida mundialmente mudou a minha carreira. E se tu gostou dessa série toda aqui, te inscreve no nosso canal, deixa o like no vídeo que vem muito mais por aí. Vem comigo! Eu entrei no Personalité com o CEA, e aí quando eu me deparei naquele mundo completamente diferente, muito voltado para investimento, e eu já tinha basicamente todo o conhecimento, todo o conteúdo ali, boa parte dele para o CFP, eu decidi seguir nessa jornada de certificação e até para entender por que fazer outras coisas lá dentro do banco, o que eu poderia fazer a mais. E a certificação eu entendi como algo muito importante, e até porque eu tinha uma visão um pouco diferente. Quando eu olhava o Personalité, Select, outros lugares, eu imaginava que todo mundo tinha CEA e basicamente já tinha CFP. Quando eu cheguei lá, eu vi que eu era um dos poucos que tinha CEA, à época tinha, sei lá, 15, 20% das pessoas, e quase ninguém tinha CFP. E eu pensei, nossa, eu tô aqui recém-chegado, tenho que mostrar porque vim. Qual a melhor forma de mostrar, além de entregar resultado, é ter uma outra certificação. Foi aí que eu decidi fazer o CFP já estando lá dentro do Itaú. Então, foi uma decisão bem estratégica naquele momento, porque, beleza, eu tinha o CEA, já estava à frente, mas se eu fizesse CFP, eu seria a única pessoa da agência que teria essa certificação, e uma das únicas da regional. Então, essa decisão ali foi muito importante naquele momento para cravar essa chegada lá, mas também porque eu sabia que eu estudando o conteúdo da certificação, aí tu pega lá módulo 1 do CFP, planejamento financeiro, módulo 2, gestão de ativos, módulo 3, previdência, módulo 4, seguros, planejamento fiscal no módulo 5, sucessão no módulo 6, eu ia também ganhar escopo naquela nova função, ia poder falar com o cliente com mais propriedade, e foi isso que aconteceu. Então assim, continuando essa sopa de letrinhas aqui que a gente está falando, CPA 10, CPA 20, CEA, CFP, o que é o CFP, né? O CFP é um certificado de planejador financeiro, que ele é obrigatório aí para quem 70% do quadro private das instituições tem que ter CFP, e ele hoje em dia está bem mais já difundido aí no meio bancário. Então hoje tem basicamente 8 mil pessoas com essa certificação. Quando eu fiz lá em 2019 tinha pouco mais de 4 mil. E eu fiquei sabendo dessa certificação através dos colegas que eu via tendo essa certificação, que eram referência em investimento, e até isso foi um dos pontos que me fez procurar ela. Porque eu vi a pessoa que tinha CFP e estava num pedestal, num patamar super bacana. E eu queria ser essa referência em investimentos lá para as outras pessoas, então eu busquei o certificado CFP. À época também o meu estudo foi presencial. Aqui na academia já, com o Toro, em aulas presenciais, o curso durava em torno aí de 4 meses, então dessa vez não foi 60 dias, foi 120 dias. Então foi do formato presencial ali que eu tinha as aulas e consegui ser aprovado em dezembro de 19. Aí pegando todo esse cronograma ali que eu fiz, então lá de 2013, quando eu fiz o CPA 10, eu concluí essa jornada em dezembro de 2019 com o CFP. E como eu falei, esse estudo pro CFP, para a função que eu estava exercendo lá de gerente de relacionamento, ele foi mais importante que o selo, porque eu consegui ter um conhecimento muito maior, conseguir ajudar muito melhor o cliente e, consequentemente, entregar mais resultado. E eu acho que aqui um ponto legal para a gente falar é esse espaço de tempo aí que eu tive entre o CEA e o CFP. E aí, como vocês podem ter visto, ele não foi muito grande. Eu fiz o CEA em abril de 2019 e o CFP em dezembro. Então a gente teve aí mais ou menos um hiato de 7, 8 meses entre uma certificação e outra. E até uma coisa que eu indico muito para a galera aqui, que é dar continuidade a esse estudo. Por quê? Porque tem muita coisa que tu viu no teu CEA que vai te ajudar no CFP. E assim desde o início, tem muita coisa que tu vê no CPA 10 que vai te ajudar no CPA 20. Tem muita coisa que tu vê no CPA 20 que vai te ajudar no CEA. Então, é muito importante tu seguir essa jornada e pegar esse tempo e reduzir entre fazer uma certificação e outra, até porque senão tu tem que voltar àquela rotina de estudo que muitas vezes é difícil tu começar. Então, eu fiz num espaço de tempo bem curto, mas foi muito bom para mim como aprendizado e também para reforçar esses conteúdos. Eu cheguei na prova, eu tinha muito mais tempo de estudo, porque estudei lá 60 dias para o CEA no início do ano e depois retomei logo ali em junho, julho o estudo e fiz a prova no final do ano ali. E claro, sempre frisando que foi no formato presencial, então as aulas um pouco mais espaçadas do que é hoje. Eu queria ter um curso lá do CFP 60 dias que pudesse focar todos os dias, seria muito mais rápido. É aquilo que eu falei para vocês também já. Os cursos preparatórios, tudo isso, ele serve para encurtar esse tempo, encurtar essa jornada.
e te dá um direcionamento muito mais rápido aí para tu chegar no teu objetivo. Em relação ao CFP, quando tu passa no CFP, ele te abre um universo muito grande para tu trabalhar. E aí tu pode acessar praticamente todos os cargos do mercado financeiro. Então lá, varejo alta renda, tu vai ter uma certificação de sobra, tu vai poder atuar como especialista de investimento dentro de um banco, da corretora, tu vai poder estar no private bank, lá que são os salários mais cobiçados. Então tem uma pergunta que a gente recebe muito aqui dentro, que é, qual é o salário de um CFP? Então, assim, o salário do CFP vai depender muito do tempo que ele está no mercado, das entregas dele, mas ele pode variar aí de, sei lá, 200 mil no ano até 1 milhão, 2 milhões de reais. Depende de onde ele vai estar colocado no mercado financeiro. Então, por exemplo, sou gerente do Santander Select, tenho CFP. Eu vou ganhar lá 150, 200 mil por ano. Agora, sou gerente private do Itaú. Putz, daqui a pouco eu vou ganhar 1 milhão no ano com bônus e toda a variável. Então, é muito relativo essa questão de valores para um CFP, é muito aberto. Mas o grande ponto é esse, assim, tu fez o CFP, tu passou nele, tu tem o maior certificado brasileiro hoje aqui que existe. E, putz, tu fica habilitado a concorrer a qualquer uma dessas vagas. Obviamente, não é só a certificação. Tu tem outros pilares aí que tu precisa entregar, que é a entrega de resultado, ter um bom comportamento lá corporativo. Então, todo esse leque de habilidades vai te levar a salários maiores. Mas o CFP é a primeira porta, é a tua habilitação para tu concorrer a esses cargos. E até falando aqui, o CFP ele é obrigatório no Private Bank, mas hoje, nas áreas de investimento, especialistas aí, ele é basicamente um pré-requisito, é super desejável entre os RHs, entre os bancos. Então, o CFP hoje é a elite do mercado financeiro. Se você tem o CFP, você pode concorrer a qualquer vaga que você queira aí. E como eu falei, os salários vão variar aí 150, 200, 500, 1 milhão, 2 milhões de reais que você vai poder concorrer. E aí uma ressalva aqui, né? Você que está vendo, até agora a gente falou de CPA 10, CPA 20, CEA, essas certificações elas não têm pré-requisito. Já o CFP, ele tem pré-requisitos. Então, para o CFP, você tem que ter 5 anos de experiência no mercado financeiro. Então, já é uma porta de barreira. Então, não adianta você ir com 18 anos querer fazer o CFP, não vai dar. Você precisa comprovar 5 anos de atendimento à pessoa física em uma das áreas do planejador financeiro lá do CFP. Então, já é uma barreira. A outra, você precisa ter graduação completa aí pelo MEC. Então você pode ter uma faculdade, um tecnólogo. O curso não há uma determinação específica, você pode ter feito história, geografia, matemática, administração, direito. Quanto ao curso, ele é bem aberto quanto a isso. Você tem que aderir lá ao código de ética lá da Planejar. Você tem que também hoje fazer um curso lá da Planejar sobre planejador financeiro. Então você tem alguns pré-requisitos para seguir enquanto isso. E, obviamente, também, que é o último E, né, que se chama de 5 E's, que é o exame. Então, você tem que ser aprovado no exame do CFP. E o exame do CFP tem uma peculiaridade também legal, que ao invés de ser no computador, esse exame ele é como antigamente, já no papel. Então, você faz aí 6 provas. Você faz o módulo 1 e o módulo 2 de manhã, que é planejamento financeiro e ética, que são 54 questões, e faz o módulo 2, gestão de ativos e investimento, que são 26. Então, na parte da manhã, lá você tem 4 horas para fazer 80 questões. Já na parte da tarde, você faz 4 provas. Planejamento de aposentadoria são 16 questões, gestão de riscos e seguros são 14 questões, planejamento fiscal são 16 questões e planejamento sucessório são mais 14. Então, aí de tarde você faz 60 questões e tem 3 horas para isso. E aí, como a prova é manual, você tem que passar para o gabarito, tem aquela grade lá que a gente chama aqui grade ou gabarito, que você vai marcando as bolinhas, o resultado sai no dia mesmo à noite, lá preliminar, depois pode ter alguma anulação, aí funciona mais como um concurso público. É um pouco diferente das provas CPA 10, CPA 20, CEA, CFG, onde você faz online e tem o resultado na hora. Aqui você faz um processo um pouco diferente. Mas é legal, você vai lembrar daquele tempo que você fazia vestibular, então volta um pouco ao passado e hoje em dia a prova é feita em papel. E por essa prova aí, ela ser feita na sala de aula, no papel, sem ser computadorizada, ela tem um certo limitador de locais a serem feitos. Então hoje a gente tem 7 cidades que a gente tem prova, que é Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Curitiba, no Paraná, São Paulo, na capital, Rio de Janeiro também na capital, ali Rio de Janeiro, Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, Recife, lá em Pernambuco, e Brasília, lá no Distrito Federal. Então, são 7 cidades que a gente tem prova, então você vai presencialmente até uma das escolas e realiza a prova. Então, também essa prova exige mais programação. Então, ela é feita 3 vezes ao ano, geralmente uma ali no primeiro
primeiro quadrimestre ali, entre abril e maio, uma segunda mais ali no segundo quadrimestre, entre agosto e iniciozinho de setembro, e uma mais para o final do ano ali, entre final de novembro e início de dezembro. Então as 3 provas são divididas e a pessoa, por que isso? Porque a pessoa tem que se programar um pouco melhor para fazer, principalmente se você não é de uma dessas 7 cidades aí que eu comentei. E quando eu passei no CFP aqui em dezembro de 2019, abriu para mim um leque muito bacana de oportunidades dentro do banco. Então eu recém-chegado no banco, mais ou menos há 6 meses, entrei com CEA já um diferencial, mas fiz o CFP, um diferencial bem importante. E na época eu dei sorte porque a pessoa que era o responsável por investimentos na agência saiu e aquela vaga ficou vaga. E eu mesmo tendo pouco tempo de trabalho ali dentro do banco, eu fui indicado a assumir essa vaga. Então eu era lá o champion de investimento que chamava na época. Esse champion de investimento fazia o link entre a área de investimentos do banco e os gerentes. Então, isso foi algo super bacana que me abriu ali bastante espaço para crescer, para conhecer áreas, conhecer pessoas. E, posteriormente, foi abrindo espaço para eu concorrer a outras vagas dentro da área de investimento do banco, lá da gestão de patrimônio. Agora a gente até dentro do Itaú Personalité tem o Ion lá com várias estruturas, então quando eu saí do banco para vir aqui para a academia, eu estava cotado para essas vagas e acabei saindo um pouco antes, mas me abriu totalmente assim oportunidade. À época eu era um dos únicos a ter CFP e tá apto a concorrer a essas vagas, então o CFP abriu um leque muito grande. Como eu falei antes, o CFP ele te dá esse estofo para tu trabalhar em qualquer área dentro da parte de investimentos hoje no Brasil. E aí você pode estar se perguntando, né? Ah, Vitório, tu fez CEA, fez CPA 10, CPA 20, CEA, CFP e montou toda a tua carreira dentro do banco. Por que tu resolveu sair e ir para academia? Na verdade, eu comecei aqui na academia em dezembro de 2019, depois de ser aprovado lá no CFP. Então a ideia era dar aula aqui para certificações, eu sempre gostei muito disso, mas aí a gente foi evoluindo, foi construindo essa história aqui dentro, foi crescendo muito como escola e acabou que chegou um momento que eu tive que tomar uma decisão de focar em um objetivo apenas e eu resolvi trabalhar dentro da academia para promover esse crescimento e essa educação para mais pessoas. Porque eu vi isso na prática, que funcionou muito para mim. Como eu contei aqui para vocês hoje, eu tive esse histórico lá de crescimento de CPA 10, CPA 20, CEA, CFP, sempre estando à frente, então isso me impactou muito a minha carreira. Quando eu vim para um lugar que eu poderia mostrar isso para as pessoas, como eu estou mostrando hoje aqui para vocês, foi muito prazeroso para mim. Então eu lembro que um marco muito importante foi lá em dezembro de 2020, quando a gente teve muitos aprovados no CFP, eu recebi uma chuva de agradecimentos, eu olhei, cara, na verdade é isso que eu quero, são pessoas que eu vou ajudar, que vão conseguir a sua certificação, vão conseguir uma transformação de carreira e vão conseguir mudar de vida. Então, foi assim que eu decidi sair do banco, largar essa carreira até então super crescente, super ascendente ali dentro do banco, vir aqui para a academia. E como eu falei, eu tinha várias possibilidades dentro do banco com o CFP. Eu ia poder acessar lá o gestão de patrimônio, lá o GPAT, para quem conhece o Itaú. Hoje é o Ion, é a parte toda de investimento do banco. Tinha propostas de corretora, tinha propostas de outro banco. Então, como eu falei, o CFP ele vai te abrir propostas para todos os lugares. Passem no CFP, vocês vão ver o LinkedIn de vocês bombar lá de chamadas e também olha muito internamente. Vocês passando no CFP, vocês vão ter vários cargos que vocês vão poder acessar dentro do banco que vocês trabalham hoje. Então a possibilidade de crescimento ela existe e ela é muito grande para um profissional CFP. Então pessoal, esse foi o último vídeo aqui da nossa jornada de como eu saí lá de estagiário com o CPA 10 até o CFP. Então, tenho certeza que essa trajetória que eu mostrei aqui para vocês hoje, pode ser a trajetória de um de vocês, ou pode estar sendo a trajetória de um de vocês, e eu quis mostrar que, na verdade, a certificação, ela age como um turbo, como ela dá uma turbinada, ela dá uma acelerada nesse crescimento. Eu acho que isso é muito importante. E, como eu comentei, eu vim para a academia para ajudar mais pessoas a darem esse up, dar essa acelerada no crescimento. Ele já é um crescimento muito rápido dentro do mercado financeiro, mas eu pude perceber que com as certificações isso foi muito mais rápido do que eu imaginava. Então, se você gostou desse vídeo, curte o nosso canal aqui, se inscreve nele, curte esse vídeo, manda para o amigo que está estudando, porque as certificações mudam a vida e transformam as vidas das pessoas.